tudo na boa? De rocha. Eis que o Corcunda de Notre Dame, ele fez 30 anos. Exatamente isso, gente, 30 anos desse filme magnífico do Walt Disney. E eu devo dizer que é um dos meus filmes favoritos da Disney, porque eu simplesmente me apaixonei pelo Quasimodo lá atrás, quando eu assistia esse filme. E ele é simplesmente fabuloso, porque absolutamente nele tudo é praticamente perfeito, desde os personagens, a construção, o gráfico, as músicas. Eu preciso muito falar a respeito do Corcunda de Notre Dame. Para quem não sabe, obviamente o Corcunda de Notre Dame foi inspirado no livro do Victor Hugo, e eu devo dizer que a Disney, ela tirou leite de pedra. Aliás, eu acho que o próprio Victor Hugo, ele tirou leite de pedra dessa história. Afinal de contas, ele estava numa época em que ele estava completamente falido, sem um tostão no bolso, e que ele precisava pagar dívidas. E aí, de repente, ele teve uma ideia e começou a escrever esse livro freneticamente. E foi um baita de um sucesso, e ele conseguiu sair do buraco. Quando eu digo que a Disney, ela conseguiu tirar leite de pedra desse filme, é justamente porque ela conseguiu pegar uma tragédia. Corcunda de Notre Dame não é um livro bonitinho. Quem já leu os calhamaços desses autores clássicos sabe o quão complexo, difícil e trágico muitas vezes essas histórias são. E para Disney ter conseguido pegar uma tragédia dessa e conseguido transformar num filme infantil e alcançou crianças e adultos e conseguiu fazer disso um desenho de sucesso, porque realmente o talento ali se fez muito presente. Os personagens do Corcunda de Notre Dame, nós sabemos no filme, no desenho, o Corcunda, o Frollo, a Esmeralda, o Febo, o Clopin, aquela questão dos ciganos. Mas eu devo dizer que no livro esses personagens eles são bem diferentes. A Disney, ela conseguiu fazer esses personagens eles terem um tom um tanto quanto mais leve, um tom mais polido. Obviamente, ela não poderia fazer esses personagens do jeito literal como eles são na obra do Victor Hugo, porque senão ficaria totalmente inviável e inadequado para um público infantil. Sei que a Esmeralda, ela se mostra como a super cigana, justiceira, uhul, girl power. Mas no livro, ela é uma garotinha extremamente mimada, vaidosa e que não se importa muito com ninguém. O Febo, ele também é um cara super vaidoso, meio machista, enfim. E o Quasimodo, gente, ele conseguiu ser feito pela Disney de uma forma que ele é totalmente apaixonante. O livro, ele também é apaixonante, só que um apaixonante de um jeito diferente, porque ele é meio bruto. Eles amenizaram, eles poliram muito o personagem do Quasimodo. O Quasimodo, ele, sim, ele é corcunda, ele é cego de um lado, ele é coxo, é surdo e ele é, de fato, coceneiro. Mas eles conseguiram fazer o Quasimodo com uma delicadeza ímpar no filme do Corcunda de Notre Dame. O ponto dele ter atividades manuais, ele tem uma delicadeza de artesão, ele carrega um passarinho com as mãos. Eles amenizaram esse lado muito bruto e sofrido do Quasimodo. Uma curiosidade que isso realmente, lendo o livro, eu comecei a imaginar, mas não se tem absolutamente nada a respeito. O Quasimodo, ele é ruivo. Na época em que o livro foi escrito, era dito que pessoas ruivas eram sinônimo de má sorte, porque associava essas pessoas ruivas com Judas, que também era ruivo, que foi o que traiu Jesus Cristo. E tem mais uma outra coisa, isso também é coisa da minha imaginação, segundo a descrição do livro. Eu suspeito muito em que o Quasimodo, ele era síndrome de Down. Pela descrição que é feita dele, pela questão, assim, de acordo com o contexto histórico, eu suspeito que havia uma possibilidade dele ter síndrome de Down pela descrição que é dada a respeito dele. Teoria totalmente minha, não é nada confirmada, é só minha opinião. Outro personagem extremamente complexo do filme do Corcunda de Notre Dame é o Frollo. Eu devo dizer que eles fizeram o contrário, né, do que é o livro. Eles fizeram do Frollo, tipo, o vilão mais desprezível da Disney. Todos os outros vilões dos filmes de princesa, dos filmes normalmente, são aqueles vilões que têm um toquezinho cômico, tem um toquezinho sarcástico, e eles sabem, né, que eles são, conscientemente eles dizem, não, tipo, eu quero tomar o poder, eu quero fazer isso e tudo mais, tem essa consciência. Frollo não, o Frollo, ele é o puro retrato, hipocrisia, ele é o puro retrato daquela pessoa
que faz coisas erradas, só que jura que essa coisa errada, por mais que esteja vendo o sofrimento que está causando no outro, ele acha que está fazendo uma coisa boa. A música do Frodo, ela fala muito sobre isso. Eu sou um homem justo e bom e posso me orgulhar. Ele acha que a Esmeralda que é malvada porque seduz ele, e não ele que é o malvado por perseguir a pobre moça, devastando uma cidade inteira para isso. No livro, o Frodo, ele é um padre. E eu achei uma sacada muito legal transformar ele num ministro da justiça, ou seja, numa figura de autoridade e de lei. Afinal de contas, como é que a gente poderia explicar para as crianças e para os adultos que iam fazer um padre, um sacerdote, um homem da igreja que tem que manter, tipo, a sua castidade, se apaixonar por uma cigana? Isso é uma coisa muito pesada. No livro, eu devo dizer que o Frodo, ele não é um cara ruim, mas ele vai tendo atitudes mais motivado por essa paixão dele. Mas ele, em sua essência, ele é um padre, ele apenas é um padre muito sisudo, fechado, mas não propriamente ruim, mal. Como falar de Corcunda de Notre Dame se não falarmos das vozes, das músicas, etc. Na Disney, as músicas, elas são como se fosse um personagem. Assim como, para nós brasileiros, as músicas e a dublagem, elas são como se fossem um personagem do cast. E devemos dizer que o elenco de dublagem do Corcunda de Notre Dame parece que ele foi escolhido a dedo, ele casou perfeitamente. E eu já ouvi diálogos e as músicas no original. E quando eu coloco em paralelo, tanto o original quanto o dublado, é perceptível como as vozes elas se casam e são extremamente parecidas. E a tradução, a interpretação é perfeita. Cláudio Gavão, o dublador do Quasimodo, que eu não me lembro o nome agora. Todos esses, o Dário de Castro, que fez o Febo, todos, foi um cast excepcional. E uma coisa a se considerar. O dublador do Quasimodo, ele na época, ele fazia apenas as músicas, as canções, ele só fazia esse trabalho, né, da dublagem com relação a cantar. Só que a produção do filme, ela considerava o Quasimodo um personagem tão complexo, um personagem assim tão importante e com peso assim tão significativo, e eles faziam questão que a pessoa que fizesse tanto os diálogos quanto as canções do Quasimodo fossem o mesmo. Era uma época em que normalmente se fazia essa diferenciação. Fazia o diálogo, a voz de diálogo e a voz das canções, mas eles queriam que fosse o mesmo para o Quasimodo. Esse ator, ele disse que ele fazia a canção, mas ele ainda não tinha a licença para dublar, fazer o diálogo. O próprio chefe disse, não, eu vou redigir uma carta e vou enviar, né, para o responsável solicitando para que eles concedam uma permissão. Você imagina o que é você ser tão bom, tão fodástico, que o Big Boss, ele solicita, tipo, ele faz meio como que faz um desvio ali das regras e solicita uma licença especial, dizendo, eu quero você. Eu, pessoalmente, se fosse comigo, eu já diria, não, zerei a vida, pronto, acabou, é isso aí. É uma coisa incrível, é uma honra incrível. Todas as músicas, as interpretações, elas são perfeitas nesse sentido. As músicas, elas casam exatamente com o momento em que elas estão sendo interpretadas. Desde a música da Esmeralda, daquilo do Salve os Proscritos, porque ela está passando por um momento muito difícil, em que ela não tem muito a quem recorrer, ela está presa dentro de uma catedral, ela não consegue sair. Nesse momento em que você está meio como que preso no lugar e que você não vê solução e não vê saída, quem você pode recorrer? Aos céus. Justamente quando ela canta aquela música, ela meio como que está cantando como uma oração. A gente tem que lembrar que o povo dela, que é o povo cigano, era tido como se fosse um povo pagão, um povo que não tinha religião, um povo que não era adepto à religião católica, né, da época. Mas, mesmo assim, ela demonstra um respeito enorme, né, pela Nossa Senhora que está ali representada. Isso é de uma sacada, de uma beleza muito grande. A questão do Quasimodo, quando ele canta lá fora, falando sobre a vontade dele de estar fora. É muito curioso porque no livro o Victor Hugo, ele tem um jogo assim muito interessante. Eu sempre recomendo que vocês leiam pelo menos uma vez os livros clássicos. Tirem um tempo e vão com calma, porque realmente são livros que valem muito a pena. E no livro do Corcunda de Notre Dame, o Victor Hugo, ele fazia tanta questão de dar detalhe que ele passou tipo uns 3 capítulos só descrevendo como era a visão do Quasimodo de cima da catedral na cidade embaixo. Acho que aquela música lá fora, como alguém comum, mostrando ele pulando na catedral e vendo tudo lá embaixo, eu acho que é a perfeita
personificação para um filme infantil desses capítulos do Victor Hugo. A gente também tem um lado cômico e engraçadinho, que era as gárgulas fazendo lá as brincadeirinhas e tudo mais, e tem o trocadilho, porque duas gárgulas, uma se chama Vitor e a outra se chama Hugo. Victor Hugo. Eu acho que O Corcunda de Notre Dame, ele foi um filme, assim, perfeito, que ele sobrevive e ele é magnífico, magnífico mesmo. Eu acho que todo mundo devia passar pela experiência de ler o livro do Corcunda de Notre Dame. Foi o primeiro livro, assim, mais denso, assim, que eu li, né, atrás, assim, de todos os livros, assim, que eu costumava ler, quando eu comecei a ler e tudo mais, eram livros mais leves, de adolescente, historinhas de romance. Mas quando eu peguei o Corcunda de Notre Dame, esse livro foi um livro bem denso. É um livro que ele pode ser um tanto quanto cansativo, então sim, você demora um pouquinho para ler. É um livro que tem expressões em latim, para você ter ideia, então ele coloca muita expressão em latim, você tem que ficar lendo na nota de rodapé o que significa. Tem mais personagens, muito mais personagens do que o filme mostra, mas não seria possível colocar todos os personagens do Corcunda de Notre Dame no filme infantil. Do jeito como foi feito, eles fizeram uma condensação e pegaram realmente os personagens que importavam. Foi essa obra-prima que a gente tem aí. A obra que já completou 30 anos e encanta, continua encantando. A mim continua encantando, desde quando eu vi pela primeira vez. É uma obra que fala de valores, é uma obra que fala para as crianças, demonstra para as crianças os sentimentos de amor, de amizade, sentimento de raiva, saber reconhecer quando alguém não é tão bom, mesmo que se ache bom. O Frollo, ele no filme, ele é assim, ele se acha bom, mas ele não é bom. Ele mostra muito essa face humana que nós encontramos por aí, independente de lado político, religião, país, região que a pessoa mora, uma característica humana, pura e simplesmente. A gente vê essa questão da amizade, de você ajudar uma pessoa, mesmo que você tenha um sentimento a mais por ela e não seja correspondido, porque sim, o Quasimodo, ele amava a Esmeralda, e no livro isso também é muito claro. Ele ama a Esmeralda, ele a protege, ele tá sempre lá por ela, mesmo sabendo que ela ama outra pessoa. Ele tem essa nobreza de ajudá-la, de sempre estar ali por ela, mesmo ele sabendo que nunca vai ser correspondido. O Febo tem toda aquela questão da justiça também, dele perceber, isso não está certo, eu estou recebendo uma ordem, mas essa ordem não é correta. Devo dizer que eles douraram muito o Febo, mas isso já foi falado que sim, é necessário num filme infantil, a gente precisa colocar também uns personagens um pouquinho mais polidos. Só contribuiu para que tudo fosse lindo e maravilhoso. Recomendo muito que vocês vejam o filme do Corcunda de Notre Dame, que vocês também leiam um livro para vocês poderem ter uma visão ainda mais rica de tudo. É um livrinho meio grossinho, é um livrinho um pouco complicado, mas ele vale muito a pena. Victor Hugo é um escritor maravilhoso que escreve magistralmente bem. Muito da escrita dele, creio eu, que reflete muitas das tragédias que ele viveu na vida dele. Curiosidade, o Victor Hugo, ele gostava tanto, tanto, tanto de uma garota do Job que quando ele morreu, todas as casas, né, os prostíbulos, eles decretaram luto oficial. As meninas gostavam mesmo dele. Enfim, ele valorizava o ofício. Eu fiz uma série de looks inspirados nos personagens do Corcunda de Notre Dame. Eu vou deixar linkada aqui embaixo a playlist. Espero muito que vocês tenham gostado e parabéns, Corcunda de Notre Dame, parabéns, Disney, que obras maravilhosas como essa continuem vindo. E é isso. Um beijo e tchau, tchau!